14 de março de 2022. Hoje, o Poderoso Chefão completa 50 anos de idade e nós estamos começando agora aqui no canal um especial dividido em 3 partes onde nós vamos celebrar essa obra fantástica que é O Poderoso Chefão, o primeiro filme de uma trilogia que marcou história, que construiu um público gigantesco, que tem diversas histórias interessantes de bastidores que nós já contamos aqui no canal e que eu vou trazer de volta nesse especial em 3 partes, onde nós vamos discutir essa obra fantástica, todos os seus pontos fortes, as contribuições que foram realizadas. É um filme memorável, um filme que completa 50 anos de uma forma extremamente potente, estando nas salas de cinema, com um público gigantesco até hoje. Um filme que não só marcou o seu tempo, como segue extremamente relevante por diversos motivos que nós também vamos debater aqui nesse especial. Quem acompanha o meu trabalho aqui no canal, quem já é inscrito há bastante tempo, sabe que eu sou completamente apaixonado por O Poderoso Chefão. Ainda que eu não tenha assistido todos os filmes que existem no mundo, O Poderoso Chefão é o melhor filme que eu já vi. É um filme que eu sempre gosto de revisitar, não só para construir os conteúdos aqui em cima ou para estudar cinema, porque é um filme riquíssimo desses aspectos, mas também revisitar do ponto de vista de público mesmo. Eu amo aquela experiência que foi construída pelo Francis Ford Coppola com toda a sua grande equipe, mesmo que todas as forças estivessem contra ele, e a gente vai poder aqui conversar bastante sobre esse filme. Eu quero que vocês deixem aqui nos comentários a sua história pessoal com o Poderoso Chefão, porque eu sei que entre os inscritos que estão aqui no canal, nós temos verdadeiros fãs do filme, pessoas que comentam sempre comigo. Eu converso muito sobre o Poderoso Chefão com vocês, então deixem aqui nos comentários como vocês conheceram o Poderoso Chefão e também como ele mudou a sua relação com o cinema, porque é um filme riquíssimo em diversos aspectos e vai ser um prazer falar sobre ele aqui nesse especial que começa hoje, e nós teremos ao todo 3 episódios bem bacanas falando sobre o primeiro filme, e eu vou ficar muito feliz que você acompanhe esse especial, que você me dê essa força, compartilhe com pessoas que você conhece, que são muito fãs de Poderoso Chefão, porque nós estamos aqui para celebrar esses 50 anos e também para falar sobre todos esses aspectos incríveis que transformaram esse filme em um verdadeiro fenômeno que permanece vivaço até hoje. Então, vamos começar! Eu tenho uma relação muito profunda com O Poderoso Chefão há bastante tempo. Esse foi o primeiro filme que me fez ficar completamente obcecado pelos meus estudos em relação ao cinema. Quem já acompanha meu trabalho aqui no canal, ou então pro pessoal que assistiu recentemente eu compartilhando com vocês a minha história, com um especial de 3 lives em comemoração aos 5 anos de canal, eu desde que me conheço por gente sempre fui apaixonado por cinema, assistia muitos filmes, gostava de revê-los, mas foi quando eu entrei no teatro que eu comecei a ter contato com outros filmes mais sérios, maiores, digamos assim, filmes que marcaram o seu tempo. E um desses filmes foi de fato O Poderoso Chefão. Eu fui atrás desse filme justamente pelas interpretações. Muitas pessoas falavam: O Poderoso Chefão é um filme com interpretações brilhantes. Você precisa conhecer, todo mundo precisa assistir esse filme. Nós temos atores que realmente são acima da média em Um Poderoso Chefão. E lá fui eu assistir esse filme, fiquei completamente apaixonado e lembro até hoje que eu não só assisti ao Poderoso Chefão, como comprei a versão em DVD que tinha a opção de assistir aos filmes com os comentários do Coppola. E essa foi uma das melhores experiências cinematográficas que eu já tive e é de certa forma um embrião para o que nós temos hoje aqui no canal, né? Essa paixão que se desenvolveu, onde eu comecei a criar análises, hoje tenho o meu próprio curso de cinema, quero contar as minhas próprias histórias. Eu acho que tudo começa a de fato nascer, eu entender a complexidade do trabalho de um diretor quando eu escuto o Coppola comentando os 3 filmes de Poderoso Chefão. Isso foi quando eu tinha os meus 15, 16 anos de idade. E ali tudo começou a fazer mais sentido, né? Então, por trás de todas essas obras fantásticas que nós assistimos, existe toda essa complexidade. E o que me impressionou profundamente foi o fator de que esse filme, O Poderoso Chefão, foi uma experiência tenebrosa pro Francis Ford Coppola quando ele estava realizando ao filme. Essa é uma história que eu contei no vídeo que está aqui há algum tempo, mas que eu vou falar mais uma vez aqui nesse vídeo, porque é um vídeo renovado, faz 4 anos que eu contei essa história no canal. Agora a gente vai ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso, conectando com o filme. Quando eu descobri que o Coppola, ele poderia ter sido demitido em diversos momentos do filme, que ele conseguiu construir o filme e contratar os atores que ele queria, contar a história na época que ele queria, e
e ele fez tudo isso lutando contra um estúdio, a minha admiração por ele foi imediata. O Coppola é um dos meus diretores favoritos. Eu aprendo muito com ele, inclusive nós temos entrevistas brilhantes do diretor, nós temos masterclass brilhantes do diretor no próprio YouTube, onde ele compartilha bastante da sua visão em relação ao cinema. Ele sempre foi um diretor muito ousado, né? Desde muito jovem ele tinha uma filosofia que era: a gente não precisa pedir permissão para fazer um filme. A gente precisa fazer o filme, informar que estamos fazendo o filme e depois a gente vê o que acontece. Isso já se dava antes dele fazer o primeiro Poderoso Chefão, que foi um filme que levou ele pro estrelato. Depois ele foi fazer Apocalipse Now. Tem um vídeo aqui no canal onde eu conto pra vocês também como esse filme quase matou o Coppola. E ao longo da sua carreira como um todo, ele sempre foi se renovando e sempre foi se colocando em situações difíceis, né? Situações mais inovadoras. O fato é que durante a produção de Poderoso Chefão, o Coppola ainda não era esse grande diretor que nós conhecemos hoje. Ele não era dono de algumas das maiores obras-primas da história do cinema, como Poderoso Chefão e Apocalipse Now. Ele era um simples diretor que estava começando, que já tinha alguns problemas, porque o Coppola ele sempre teve essa cabeça de artista misturada a uma cabeça de empreendedor mesmo, um cara que não queria pedir permissão, um cara que queria ser o líder, queria poder comandar os seus próprios projetos. Não à toa, hoje em dia, por exemplo, ele é muito rico pelo seu negócio com os vinhos, né? Ele conseguiu o sucesso financeiro através desse business e não do business do cinema, porque no cinema ele se arriscou muitas vezes, principalmente com o Apocalipse Now. Mas é esse cara, né, que ele tem essa percepção. E um dos fatores mais importantes na sua carreira foi justamente a sua habilidade de negociação, porque o Coppola, até o momento em que ele foi fazer o Poderoso Chefão, ele tinha construído a Zoetrope, que era justamente a sua produtora de filmes, onde ele queria realizar com um grupo bem interessante de artistas os seus próprios filmes. E ele entendia que era necessário fazer uma combinação, onde ele realizaria um filme para o estúdio, conseguiria dinheiro para que eles fizessem os filmes deles ali com a Zoetrope. E é importante lembrar que o Coppola, ele foi super importante para que os outros diretores ali da nova Hollywood pudessem de fato fazer os seus filmes. Ele era um pouco mais velho do que eles, então ele foi ali um dos primeiros. E geralmente quem é um dos primeiros acaba se dando mal, né? Acaba sofrendo um pouco mais do que as pessoas que acabam chegando depois. Então, com esse aspecto de liderança do Coppola, com muita influência que ele tinha do cinema que estava sendo realizado na Europa e também na Ásia, o Coppola queria fazer filmes pessoais, muito inspirado, por exemplo, em Antonioni, no próprio Federico Fellini, Akira Kurosawa, mas ele entendia que era necessário ter essa combinação com os estúdios, fazendo acordos já muito interessantes com os estúdios, ainda muito novo, e também se colocando em situações muito difíceis. Ele começou a trabalhar no Poderoso Chefão com 29 anos de idade e conseguiu lançar o filme no começo ali dos seus 30 anos de idade. E para quem não sabe, durante toda a produção de Poderoso Chefão, existiam boatos, e não só boatos, como também uma certa certeza do diretor de que ele seria demitido a qualquer momento. Isso porque o Coppola, ele foi contratado para fazer aquele filme sem ser a primeira opção, né? Ele era simplesmente um diretor que parecia interessante para o estúdio por ter uma descendência ítalo-americana, justamente igual ao escritor Mario Puzo, e que assim conheceria melhor aquele universo do filme que estava sendo retratado. O que eu preciso deixar claro aqui que foi uma decisão bem inteligente do estúdio, porque é um dos fatores determinantes para Poderoso Chefão ser tão interessante. A gente vai falar mais disso aqui no especial, né? Por que que essa questão foi tão relevante para a construção do filme. A gente vai analisar isso nesse especial aqui. Mas o Coppola, ele era esse cara que tinha essa mistura artista e empreendedor, por isso se colocava em situações um pouco desconfortáveis do ponto de vista financeiro, perdia dinheiro com uma certa facilidade, mas também era um grandíssimo negociador para conseguir aquilo que ele queria. Então a gente tem um Coppola ali começando o Poderoso Chefão e sem ter moral alguma. Como eu disse, ele não era o Coppola que todos conhecemos hoje. Ele era um simples jovem que tinha uma lábia muito interessante ali para conseguir o que ele queria. E quando ele foi trabalhar com o Poderoso Chefão, algumas das suas qualidades se provaram determinantes para que o filme fosse tão bom assim. Nós lembramos dele justamente por ter conseguido ter o elenco que ele queria, então ele lutou muito para ter o Al Pacino no seu elenco ali como Michael Corleone e também lutou muito para ter o Marlon Brando ali naquele papel, que ainda que fosse um ator vencedor do Oscar, que foi um ator revolucionário no seu tempo, que era super importante, foi um astro gigantesco em determinada época, Hollywood, como todos nós sabemos, é um lugar bastante ingrato e com altos e baixos o tempo todo, né? O que não falta em Hollywood é aquela história de superação do ator que foi um sucesso, caiu e de repente estava voltando,
que é o caso da história do Marlon Brando com o Poderoso Chefão. Os estúdios temiam o Marlon Brando, porque ele nunca foi um ator muito interessado em fazer os seus projetos, digamos assim, falando sobre atuação. Ele era um homem com outros interesses, né? Tem um documentário muito legal sobre o Marlon Brando, tem livro, tem muita coisa interessante para conhecer um pouco mais da sua história, mas é um cara que fez parcerias fortíssimas com o Martin Luther King, é um cara que fez passeatas ali pelos movimentos de direitos iguais, ele também foi ali nos frontes ajudar as comunidades indígenas que lutavam pelos seus terrenos, ele também foi muito controverso, é claro, nós temos debates muito sérios e graves sobre o Marlon Brando, mas o fato é que ele era uma pessoa que o estúdio considerava difícil de lidar e que não necessariamente ia resultar em uma grande bilheteria. Mas o Coppola, ele é um cara, e aí o primeiro grande talento dele em relação a toda a sua trajetória, ele é um cara que sempre soube escolher os melhores parceiros possíveis e até mesmo identificar se a sua escolha não tinha sido ideal e corrigi-la, como aconteceu, por exemplo, em um Apocalipse Sinal, onde ele mudou o protagonista com mais de 2 semanas de gravação, onde ele trouxe o Martin Sheen. Mas com o Poderoso Chefão, ele firmou o pé que ele precisava do Marlon Brando e do Al Pacino. E ele fez acordos que pareciam impossíveis, como por exemplo o Marlon Brando trabalhar de graça em Um Poderoso Chefão. O fato é que o Francis Ford Coppola, ele sempre foi um excelente negociador. O Coppola sempre soube negociar de uma forma muito inteligente ao seu favor, onde ele blefava o tempo todo e também conseguia conduzir as coisas à sua própria maneira. Por exemplo, o Marlon Brando não trabalhou de graça em Um Poderoso Chefão, mas quando o Coppola recebeu a informação de que se ele aceitasse, ele poderia estar no filme, o Coppola usou essa informação para trabalhar com o Marlon Brando e lá na frente eles viam o que acontecia. Ele tinha uma estratégia em relação a fazer os seus filmes com os estúdios que era a seguinte: vamos fazer o quanto antes, gastar o máximo de dinheiro que a gente pode o quanto antes, porque aí fica mais difícil do estúdio cancelar o projeto, porque muito dinheiro já foi investido. Então quando a gente fala sobre o Coppola, a gente não tá falando só de um diretor que tinha um tino artístico fortíssimo e que se provou diversas vezes. Nós estamos falando de um homem que sabia muito bem como negociar e conseguir o que ele queria, o que foi fundamental para esse filme. Se a gente olha para o Poderoso Chefão hoje, é um filme que não só está completando 50 anos, como continua sendo extremamente relevante. As pessoas estão indo ao cinema revê-lo, quem teve a oportunidade. Eu fui assistir, fiquei extremamente emocionado vendo essa obra-prima no cinema, mas é um filme que segue sendo comentado, é um filme que segue influenciando diversos outros filmes que foram realizados e que vai permanecer assim durante muito tempo. Aparentemente, o filme não vai perder a sua força de forma alguma. O público, ele está profundamente alinhado com O Poderoso Chefão. É o filme favorito de muitas pessoas. E por que isso aconteceu? Tanto porque o Coppola conseguiu, do ponto de vista técnico, fazer o filme o mais próximo possível da sua visão. Mesmo lutando com o estúdio, ele conseguiu coisas que hoje nós conseguimos perceber como fundamentais. E ao mesmo tempo, ele teve escolhas de narrativa, ou seja, de como ele contaria aquela história, que foram fundamentais para o filme ser tão interessante como ele é até hoje. A gente vai ver isso com mais profundidade nos próximos vídeos aqui do especial. E, é claro, essas escolhas que ele soube fazer, né? Ele soube quem escolher para os papéis. Ele, por exemplo, trabalhou muito próximo ao Mário Puzo, que depois os dois acabaram criando uma relação quase que familiar juntos. Trabalharam na trilogia completa. Essa é uma inteligência do Coppola, né? Que ainda que fosse um cara muito megalomaníaco, ele também sempre teve a sensibilidade de valorizar os artistas à sua volta. Algo que vem claramente das suas raízes, porque os italianos têm realmente essa movimentação mais familiar. A família é muito importante na história do Coppola. Ele sempre estava próximo dos seus filhos, da sua esposa, trazendo seu pai, a sua irmã está no filme, a Sofia Coppola é a bebê na cena final de O Poderoso Chefão. Enfim, ele era uma pessoa muito conectada à sua família e isso também se expandia para suas parcerias. Ele dava a oportunidade das pessoas darem o seu melhor e ele gostava de trabalhar em equipe, o que é fundamental no cinema. Uma pessoa individualista vai sempre encontrar muitas dificuldades porque é uma arte coletiva. Você depende do talento das pessoas à sua volta para conseguir fazer algo de qualidade, principalmente quando você é o diretor. E foi exatamente isso que ele soube fazer muito bem. Trabalhando com o Mário Puzo, por exemplo, o filme começa tendo ali o Mário Puzo junto ao título. Essa foi uma das exigências do Coppola, onde ele exalta o autor da obra. Mesmo que ele seja o diretor, e no cinema, né, o diretor é o grande autor, o Coppola sabia valorizar todas as pessoas à sua volta, e valorizando o
o Mário Puzo, ele pôde fazer escolhas na estrutura do filme. Ele soube construir essa parceria de uma forma em que ele, junto ao autor, fez escolhas bem claras e definitivas em relação da estrutura do filme, em que o autor não ficou incomodado, pelo contrário, o ajudou a construir aquela história ali. Então eles não se basearam no livro em si apenas, mas se basearam nessa parceria de confiança um com o outro e em todas as anotações que o Coppola fez. Ele encontrou em todo o livro do Mário Puzo uma história muito poderosa de sucessão, e ele disse em uma entrevista recente que se ele fosse definir o Poderoso Chefão em uma palavra, seria sucessão. É sobre isso que o Poderoso Chefão fala, e nós vamos entender nos próximos vídeos por que essa temática é tão poderosa assim, porque ela se conecta com o público de uma forma tão profunda. Afinal de contas, esse é um tema recorrente e bastante antigo, um tema shakespeariano de muitas formas que o Coppola soube aproveitar. Então ele não só conseguiu o que queria, batalhando para ter o elenco da melhor forma que ele poderia, batalhando para o filme se passar em um momento pós-guerra, ou seja, o filme ficou mais caro, virou um filme de época, ao invés de se passar em 1970 e bolinha, que era a ideia do estúdio, né? O estúdio queria fazer o filme de forma prática, mais barata, e o Coppola queria fazer um filme de época. Todas essas batalhas que ele conseguiu vencer como um excelente negociador, que é uma qualidade que ele precisava ter como diretor, se uniram claramente às ideias do Coppola que se expressaram ali na construção do roteiro que ele teve com o Mário Puzo. E a gente vai discutir isso nos próximos episódios. Como vocês puderam ver nesse primeiro episódio do especial, na minha concepção, o Coppola é o pilar para o sucesso de O Poderoso Chefão. Ele foi a pessoa, mesmo que em um ambiente caótico, ele conseguiu construir essa história, ele fez decisões que foram super importantes, e a gente vai entender ao longo desse especial que ele tinha uma clareza muito interessante para a construção de uma narrativa, a formação dele, né? Ele veio do teatro, é uma pessoa que sabe construir, né, a dramaturgia muito bem, e ele também tinha suas raízes muito fortes ali, ele trouxe uma sensibilidade para Poderoso Chefão que realmente acabou sendo um grande diferencial para a gente se relacionar com essa obra de forma tão profunda. Se você gosta do trabalho do Coppola, se você gosta de estudar a carreira de diretores, eu quero te fazer um convite, porque lá no Além do Frame, que é o meu curso de cinema, no dia 30 eu vou dar uma aula ao vivo sobre como o Francis Ford Coppola faz os seus filmes. Nós vamos destrinchar a sua metodologia, tanto com O Poderoso Chefão, como também Apocalipse Sinal, A Conversação e outras das suas obras que fez. É um diretor que foi considerado como um grande megalomaníaco, ele teve vários fracassos também na sua carreira, altos e baixos, e tudo isso porque ele é um visionário. Na minha concepção, o Coppola é um grande gênio que merece ser estudado. O Além do Frame é o curso que eu desenvolvi para pessoas que querem estudar cinema, pessoas interessadas em entender como as narrativas são construídas, como os personagens são construídos, por que eles funcionam há tanto tempo, de diferentes formas, diferentes designs. Você vai estudar comigo a linguagem cinematográfica, que é justamente a linguagem que todos os realizadores utilizam para se conectar com o público de forma mais profunda, para contar os filmes das formas que nós tantos amamos. E eu também quero, é claro, te capacitar a desenvolver o seu olhar mais técnico para fazer suas próprias análises pessoais e também, caso seja seu interesse, poder usar essas ferramentas para contar as suas próprias histórias, porque afinal de contas, todos esses grandes diretores que nós admiramos, eles sabem muito de teoria para conseguir construir suas próprias obras, eles têm muitas referências para isso, e é justamente isso que nós fazemos lá no Além do Frame, onde eu também faço algumas aulas ao vivo com os alunos, e no mês de março nós teremos essa aula bem legal sobre o Francis Ford Coppola. Depois a aula fica gravada, é claro, para todos os alunos. É um conteúdo exclusivo do Além do Frame, e fica aqui o convite, o link tá na descrição e no primeiro comentário fixado, e eu encontro você na próxima semana com o segundo episódio desse nosso especial sobre o Poderoso Chefão.